O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra que estamos na conclusão do Sermão da Montanha. Essas palavras aqui concluem, até mesmo em algumas traduções bíblicas, vocês vão encontrar palavras semelhantes como conclusão do sermão, conclusão do discurso, conclusão do Sermão da Montanha, porque é o finalzinho. Sermão este que, segundo Mateus, começou lá no capítulo 5. Então, para que nós possamos compreender o que é que este texto está dizendo, nós temos que ter em mente todo o discurso. Aqui está sendo dito o quê? Como é que nós ouvimos? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras, mas a que palavras Jesus está se referindo? A estas que ele acabou de dizer em um longo discurso. Então, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e as dificuldades, chuva, tempestade, vendaval, não destruíram esta casa, porque ela estava construída sobre a rocha. Pois bem, então, para que nós nos recordemos, vamos fazer uma leitura bem rápida, para que nós tenhamos em mente a que palavras Jesus se refere, quando diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Se vocês pegarem lá, então, desde o início do capítulo 5, a parte mais famosa do Sermão da Montanha, são os primeiros versículos, em que Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem, caluniarem e maldisserem por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Aqui é o início. E se nós analisarmos bem, nós veremos que nós não somos capazes de viver isso, de que isso está muito além das nossas forças. Imagine, o Senhor nos chama ao regozijo: alegrai-vos e exultai, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando vos maldisserem. Essa não é normalmente a nossa atitude. Então, nós já começamos a perceber que nós precisamos suplicar a vinda do Senhor. Lembra, durante o tempo do Advento, nós iremos refletir várias vezes a respeito da vinda de nosso Senhor. A vinda de nosso Senhor, que acontecerá no final dos tempos,
por ocasião da parousia, sobre esta vinda nós iremos refletir precisamente, principalmente até o dia 16, nós iremos refletir sobre a vinda do Senhor na carne, pequenininho, criança, menino, que nasceu da Virgem Maria. Iremos refletir isso a partir do dia 17 até o dia do Natal, mas também, nós já falamos sobre isso, existe uma vinda intermediária entre a primeira, na carne, pequenininho, menino, e a última, glorioso sobre as nuvens. É a vinda espiritual, é a vinda escondida, é a vinda no nosso coração, é a vinda no Espírito, na graça. Então nós estamos, durante o tempo do Advento, seja nesta primeira parte até o dia 16, seja na segunda parte até o Natal, nós sempre estaremos refletindo a respeito desta vinda escondida, porque de que nos valerá que o Senhor venha na carne, se Ele não vier na graça no nosso coração? De nada, porque Ele nasce, mas não nasceu no meu coração. E de que nos valerá o Senhor vir por ocasião da sua segunda vinda, na parousia, se Ele não vem no Espírito, na graça, no nosso coração? Nos valerá o terror, que nós iremos ficar aterrorizados, porque o juiz está chegando. Então nós sempre iremos refletir em todo o Advento a respeito da necessidade de suplicar a vinda de nosso Senhor, que Ele venha e nos fortifique desde dentro, que Ele venha e acenda a chama do amor no nosso coração, que Ele venha e queime o pecado que existe em nós, que Ele venha e rompa as amarras que nos prendem às coisas que não são de Deus, que Ele venha e nos tire da tibieza e reacenda a chama da caridade, que Ele venha, não sei se eu já falei, mas falarei de novo se já falei, e nos dê a fé, que nos aumente a fé, que Ele venha e coloque no nosso coração os mesmos sentimentos do seu coração. Pois bem, então estamos suplicando, e espero que estejamos suplicando a vinda de nosso Senhor. Senão, nós iremos fazer um teatro na noite do dia 24, quando entrarmos com o menino Jesus e o deitarmos na manjedoura. Será um teatro, porque na verdade ninguém desejou a vinda dele, e não é esta a finalidade. É um teatro quando nós dizemos: vinde Senhor Jesus, venha a nós o vosso reino. Então vamos lá. Então essas palavras só podem ser compreendidas se precedidas por uma súplica da vinda do Senhor, porque se o Senhor não vier, nós não iremos nos alegrar quando formos perseguidos, maltratados, caluniados por causa de Cristo e do Evangelho. Pelo contrário, nós iremos maldizer a Deus, nós iremos nos revoltar contra Deus, nós iremos fechar o nosso coração para Deus. Mas não para por aqui. As bem-aventuranças são mais extensas e mais exigentes. Vai à frente, quando nós iremos encontrar aqui, quando Jesus diz: digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está ainda no discurso da montanha, no sermão da montanha. Ora, nós por nós mesmos, nós iremos cair no farisaísmo puro e crasso e grosseiro. Se o Senhor não vier com a sua graça, a nossa justiça será apenas uma justiça hipócrita, uma justiça pro forma, uma justiça externa, mas que não toca o nosso interior. Então nós precisamos pedir a vinda de nosso Senhor,
para que nós amemos a Deus e vivamos a sua vontade como os santos, como os mártires, como os verdadeiros amigos de Deus. Repito, é por isso então que nós precisamos suplicar a vinda de nosso Senhor. Vinda esta que é possível na oração, vinda esta que é possível na comunhão piedosa. Sim, é verdade, o Senhor sempre vem na Eucaristia para quem o recebe, mas para quem o recebe com piedade, esta vinda é frutífera. Para quem o recebe com indiferença, ou pior ainda, com pecado, esta vinda é inócua ou mortífera. Sim, quem diz isso é São Tomás de Aquino, né? Quem recebe Jesus estando em pecado, recebe veneno. Então quer dizer, o Senhor vem, mas nós queremos que Ele venha para nos fortificar, para nos encher com a sua força. A oração coleta pede isso. A nossa mãe igreja colocou nos nossos lábios esta súplica: despertai, ó Deus, vosso poder, e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Então nós pedimos que Deus nos desperte com a sua força, que Deus nos conceda a sua força, que o forte venha a ser forte em nós, para que em nós Deus vença o pecado, para que em nós Deus se abra à vontade do Pai, para que em nós Jesus volte a dizer: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pois bem, mas continuam, como se já não fosse suficiente o sermão. Estou ainda aqui no capítulo 5, o sermão da montanha, ele se estende, ele vai até o final do capítulo 7. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo. Eu, porém, vos digo: aquele que matar o seu irmão no coração, já é pecador. Aquele que se irá com o seu irmão será castigado pelos juízes. Então percebe? Jesus pede uma caridade ainda mais profunda, não apenas uma caridade externa, mas uma caridade que brota do coração. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela. Então, o que é que eu quero enfatizar com isso? Eu quero mostrar a radicalidade do sermão da montanha, para que nós tenhamos consciência de que nós precisamos suplicar a vinda de nosso Senhor, porque senão nós iremos dizer: Senhor, Senhor, mas o nosso coração estará longe dele. Porque senão nós seremos os servos, como é que diz aqui a palavra? Nós seremos o homem sem juízo, que iremos construir a nossa casa, a nossa vida sobre a areia. Nós não teremos uma prática religiosa verdadeira, nós não teremos uma religião, uma fé verdadeira, mas de aparência, que na primeira tentação ou na primeira dificuldade se acaba, cai por terra, porque a sua religião era de aparência, a sua ligação com nosso Senhor era apenas de boca, não era de coração, não era de vida. Por isso, supliquemos a vinda de nosso Senhor. Vinde, Senhor Jesus, vinde iluminar o meu coração. Vinde, Senhor Jesus, vinde abrasar a minha alma. Vinde, Senhor Jesus, vinde romper as minhas cadeias. Vinde, Senhor Jesus, vinde aumentar a minha fé. Vinde, Senhor Jesus, vinde colocar generosidade no meu peito. Vinde, Senhor Jesus, e colocai no meu coração os mesmos sentimentos do seu coração. Então do vosso coração. Então precisamos pedir a Deus esta graça.
Então precisamos viver intensamente o tempo do advento. E nós temos que ter cuidado, porque qual é a nossa tendência? Levar com a barriga. Qual é a nossa tendência? Ir levando sem se dar conta. Qual é a nossa tendência? Não rezar de verdade. No máximo, quando estamos na igreja. Depois, voltamos para a nossa vida. Aqui é apenas um apêndice. Aqui é apenas um parêntese. A vida mesmo, de fato, é lá fora. No meu trabalho, na escola, lá em casa, com as dificuldades. Se assim for, você é como aquele que diz: Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não pôs em prática a vontade de Deus que está no céu. Aí você segue. Tanta coisa aqui. Se o teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o. Se a tua mão te leva ao pecado, corta. Faz parte do sermão da montanha. E nós vemos como nos é difícil romper com o pecado. Porque o arrancar o olho, o cortar a mão, significa essa determinação em não ofender nosso Senhor. Esse arrancar o olho e cortar a mão significa essa determinação de não ofender nosso Senhor, de não pecar. E sejamos sinceros, existe mesmo? É uma pergunta, responda. Existe mesmo essa determinação de não ofender nosso Senhor com seus pecados? Não estou falando só dos pecados mortais não, tá? Todo pecado é uma ofensa a nosso Senhor. Então existe mesmo, seja sincero, essa determinação em não ofender nosso Senhor? Se você for sincero, meu santinho, se você não for mentiroso para você mesmo, diante de Deus, você reconhecerá de que você carece desta determinação. Por isso, vinde, Senhor Jesus, porque vós foste, Senhor, determinado em fazer a vontade do Pai. E eu quero, Senhor, também ser determinado desta maneira. É por isso que comunhão eu faço convosco. Porque, afinal de contas, para que é que nós comungamos? Se não é para fazer comunhão com nosso Senhor. E continua: guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, só para serdes vistos. A vaidade que está infelizmente tão presente nos nossos corações. A caridade que eu faço para que os outros vejam e me reconheçam, a oração que eu faço, a penitência que eu faço. Versículo 25 do capítulo 6. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Nossa Senhora, como é difícil. A gente perde até o sono, preocupando-se com o dia de amanhã, com aquele problema que pode acontecer, com aquela desgraça que pode acontecer, com as minhas contas que eu posso não pagar, com o emprego que eu posso perder, ou o emprego que eu não posso alcançar, com isto ou aquilo. E dizem os santos, é um tapa na cara da gente, que a ansiedade é falta de fé na providência. Misericórdia. O santo, ele não se inquieta, porque ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. Sejamos sinceros, pelo amor de Deus. Você se inquieta, não se inquieta? Você se perturba, não se perturba? Pois bem, nós só seremos capazes de descansar em Deus, de saber que Ele veste até os lírios do campo, Ele cuida até das aves do céu, porque não vai cuidar de mim? Ele me ama, Ele morreu por mim. Então, esse descansar em Deus, confiar plena e completamente na divina providência, é uma graça de Deus. Só se Ele vier e for fiel em mim, porque eu sou inconstante. Ora creio, ora não creio, e quando creio, não creio tanto assim. Uma fé xoxinha, uma fé minguada, uma fé insossa, uma fé liquefeita, uma fé rala. Entendem, meus santos? Então precisamos dizer
Vinde, Senhor Jesus, porque eu quero construir a minha casa sobre a rocha, mas eu só construirei a minha casa sobre a rocha se o Senhor vier e me restabelecer desde dentro. E vai em frente. No capítulo 7, percebeu que eu estou dando pulos imensos, pulando passagens imensas de todo este, que eu até aconselharia de você ler em 1, 2, 3 dias, os capítulos 5º ao 7º do Evangelho de São Mateus, que são este grande discurso, sermão da montanha. Não julgueis, capítulo 7º, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, porque com a medida com que julgardes, vós sereis julgados. Então esta misericórdia nos nossos julgamentos, que provém de um coração misericordioso, semelhante ao coração de nosso Senhor. Nós somos capazes de por nós mesmos ter um coração misericordioso, que não julga, ou que julga benevolamente, julga como nós queremos um dia ser julgados com nosso Senhor. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Esta oração perseverante e confiante, sobre a qual nós acho que falamos no ano inteiro, né? Nós sempre estamos falando a respeito da oração perseverante, da oração confiante, da oração humilde, a que o Senhor nos chama, e da qual nós não somos capazes, se nós não tivermos em nós aquele que orou perseverantemente, que orou humildemente, que orou com confiança ao seu Pai, para nos dar o exemplo a nós. Entrai, agora, crê em Deus Pai, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são aqueles que entram, que por ali entram. Então está disposto a se apequenar, a renunciar a si mesmo, a muitas coisas, para passar pela porta estreita que nos conduz à salvação, mas que requer muitas renúncias. Se nós não tivermos, se o Senhor não vier a nós, nós não seremos capazes de nos apequenar para passar pela porta estreita que conduz à salvação. É por isso então, meus santos, que a conclusão é assim. Jesus diz: se vocês não colocarem em prática tudo o que eu disse, ele diz: crê em Deus Pai. Compreenderam agora o porquê deste crê em Deus Pai? Como é que eu vou colocar em prática tudo isso? É difícil, Senhor. É impossível aos homens, mas tudo é possível a Deus. Por isso, supliquemos a vinda de Deus, para que em nós Ele realize as obras a que Ele nos chama a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.